bem? Eu sou o Marcelo Valitucci aqui da Valitucci Arte. Te desejo boas-vindas ao curso da nossa bag Motila, ou você pode chamar só de Tila também se quiser, que é mais fácil. Essa aqui é uma bolsa que me deu muito orgulho, eu achei ela totalmente diferente de tudo que eu já fiz. Por quê? Ela é uma bolsa multiuso, você pode usar ela como uma sacola desse jeito aqui, super estilosa, super prática também. Ou você pode usar ela como uma mochila, por isso que ela tem esse nome de Motila. Você pode puxar essa alça dela aqui e pronto, virou uma mochila super rápido. Eu vou colocar ela aqui para você ver como é fácil de colocar, olha só. Pronto, olha só que legal que ela ficou. Então essa aqui é uma bolsa muito prática, multifuncional, né? Porque dá para usá-la de vários jeitos. E uma das coisas mais legais é que ela permite que a gente brinque bastante com a imaginação aqui. Dá para trocar as cores, dá para utilizar listras, dá para trabalhar com outros tipos de fio também. Nessa bolsa a gente usou o fio Antúrio de 5mm da Vanessa Maio, em duas cores diferentes, justamente para dar essa estrutura, para ela ficar bem durinha. Na alça eu trabalhei com fio náutico de 3mm, para que ela ficasse mais delicada e também bem resistente, né? Ela ficou bem rígida essa alça, ficou bem legal. Dá para você brincar aqui trabalhando com fios mais finos, o próprio fio náutico nela toda vai ficar muito legal. O fio de algodão também, ela vai ficar um pouquinho mais molinho, mas também vai ficar muito bacana. E dá para trabalhar com essa alça aqui utilizando couro, só que aí você vai colocar ela de uma forma diferente, né? Mas também é uma opção. Bom, eu amei essa bolsa. Ela tem aqui os botões imantados que a gente colocou para facilitar, né, na hora de abrir e fechar. E também ela tem um cordãozinho aqui, ó, com um mosquetão que facilita. Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. A gente pode colocar o mosquetão aqui, ó. Então ela já fica no formato quadradinho, né? Sem desmanchar, tá vendo? Olha que legal. Quando você olha aqui, tá aqui o cordão, ó. Quando a gente coloca esse cordãozinho também, ele ajuda a nossa bolsa a ficar com esse formato aqui quando ela tá fechada. Tá vendo as laterais dela, como ficam franzidinhas? Então vamos para nossa aula agora? Tô com tudo pronto aqui pra gente começar a nossa bolsa. A parte da base da nossa bolsa, né, do corpo da bolsa, a gente vai fazer com esses fios aqui, que são os fios Antúrio de 5mm da Vanessa Maio. Eu tô aqui com esse aqui que é na cor violeta, que é um roxo, né, mais escuro. E esse aqui que é o ametista, que é um tom de roxo, um lilás um pouco mais claro. Aqui eu tenho duas cores na mesma base, né, no mesmo espectro de cor. Uma mais escura e uma mais clara. A gente vai começar a bolsa por essa cor mais escura. Porém, a ideia é que você solte a imaginação e use as cores que você quiser, tá? Essa aqui é uma sugestão. Inclusive o tipo de fio também é uma sugestão. Eu estou usando o fio Antúrio de 5mm, mas você pode usar o fio náutico de 5mm, pode usar fios mais finos também, tá? Até algodão pode ficar bom. Eu quero que a minha bolsa fique mais estruturada, então eu vou usar esse fio Antúrio de 5mm que eu acho que fica muito legal. Aqui eu escolhi começar com esse fio aqui mais escuro na parte de baixo, tá? A gente vai fazer um retângulo, né, um quadrado compridinho assim, que vai ser o tamanho da base da nossa bolsa. Eu quero que o meu retângulo meça aproximadamente 30 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, tá? A gente vai começar tecendo um retângulo nessa medida e eu vou utilizar uma agulha de 5,5 mm para fazer isso. Você pode usar a agulha que preferir, tá bom? Então, para começar o nosso retângulo, a gente vai fazer correntinhas, tá? Então eu vou passar a agulha aqui por baixo do fio desse jeito, vou dar uma voltinha e vou puxar o fio aqui. Pronto, tem o primeiro ponto aqui da minha correntinha e eu vou fazer no total 10 correntinhas sem apertar muito, tá? Eu tenho aqui uma, duas... Pronto, fiz aqui minhas 10 correntinhas. Como eu falei, eu quero que essa base aqui, ela tenha aproximadamente 10 centímetros de largura. Ela já tá aqui com 10 centímetros certinho essa correntinha, tá? Porém, depois que a gente fez aqui essas 10 correntes, a gente vai pular esse primeiro ponto aqui
E no segundo ponto, a partir da nossa agulha, né, pulando esse, a gente vai começar a fazer aqui pontos baixos. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo e agora eu vou fazendo pontos baixos aqui nessa correntinha até chegar no último ponto. Pronto. Fiz aqui os pontos até chegar no final. Lembrando que eu nunca faço nesse último pontinho aqui que forma, tá? Porque ele é aquele ponto que a gente começa, eu não conto ele como ponto. Então aqui, agora que a gente fez isso, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. E aqui, eu não vou fazer nesse primeiro ponto aqui por onde a gente começa, tá? Eu vou fazer no segundo ponto, porque dessa forma, o nosso trabalho aqui ele fica mais retinho aqui no canto, tá? Então eu vou fazendo isso até chegar novamente do outro lado. E então agora que eu cheguei aqui no último ponto, eu vou fazer novamente a mesma coisa. Vou fazer uma correntinha, dar a volta, pular esse primeiro ponto aqui e começar a partir do segundo. Então de agora em diante eu já não vou mais mostrar, eu só vou fazendo esses pontos aqui indo e voltando. Então eu volto para mostrar para vocês quando o nosso retângulo tiver formado naquela medida que eu dei no começo. Pronto, eu terminei aqui a minha base, ela já está no tamanho que eu queria. Eu fiz 31 idas e voltas, 31 carreiras. Vamos medir ela aqui para ver como é que ficou. Ó, ela tá com quase 30 centímetros de comprimento e de largura ela ficou com 9 centímetros, quase 10 centímetros. Eu queria que ela ficasse com 30 centímetros por 10 centímetros. Aqui agora a gente vai dar uma volta aqui com pontos baixos por toda a volta dela. Tem aqui uma base de couro sintético para mostrar para vocês que ela tem exatamente essa mesma medida, tá? A mesma medida que tem aqui a gente fez baseado nessa base aqui que geralmente tem um tamanho padrão. Por que que é legal essa base? Porque ela economiza muito tempo da sua produção, ela é feita em couro sintético, né? E ela já tem aqui os furinhos feitos. Se você quiser, você pode usar uma base como essa. Aqui a gente está fazendo a bolsa toda em crochê, mas essa é uma opção bem legal também para economizar o seu tempo de produção. Então agora que a gente está aqui, eu vou fazer agora os pontos baixos. Eu cheguei aqui no cantinho no meu último ponto, né? Eu vou colocar aqui o marcador só para não me perder. E agora aqui, para dar a volta, eu vou fazer dois pontos baixos nesse cantinho aqui, tá? Então eu já tinha o último aqui, fiz mais um. Então de agora em diante, eu vou procurar cada espaço livre que eu tiver aqui, ó, e vou puxar aqui um ponto baixo, dando a volta em toda essa carreira, tá? Agora eu tenho esse espaço aqui, eu vou colocar a agulha novamente aqui e vou puxar mais um ponto baixo. E agora esse ponto aqui, bem aqui nessa localização, ó. Então é isso, gente. Eu vou fazendo agora, fazendo toda a volta aqui com pontos baixos. Agora que a gente chegou aqui no primeiro cantinho aqui na lateral, ficou essa sobra de fio aqui por onde a gente começou o trabalho. O que que eu vou fazer? Eu vou passar ela aqui para dentro e agora eu vou fazer os pontos aqui por cima dela para esconder esse fio aqui no meio dos pontos, tá? Aí quando chegar no final eu vou cortar e vou arrematar. Bom, agora aqui no cantinho a gente vai fazer mais alguns pontos para poder dar a volta, tá? Então eu vou procurar aqui o meu último ponto, que é esse aqui, é o ponto do canto, tá? E aqui eu vou fazer então dois pontos nesse mesmo espaço para poder dar a volta. E agora aqui eu vou voltar novamente a fazer meus pontos baixos aqui na volta toda. Agora a nossa base já ficou pronta.
Eu fiz aqui pontos baixos em toda a volta dela, fazendo um aumento em cada canto. Deixa eu medir só para ver como é que ficou. Ela está com 33 centímetros de comprimento por quase 11 centímetros de largura. Então ela ficou um pouquinho maior do que eu planejava, mas está ótimo assim, vai ficar um tamanho muito bom. De agora em diante a gente vai começar a subir a nossa bolsa. Eu vou retirar aqui o marcador e eu vou fazer mais um ponto aqui nesse cantinho para a gente poder começar daqui em diante, tá? Aqui já tá bom, chegou bem no canto, eu vou colocar novamente o marcador aqui para eu definir aqui como o canto da minha bolsa. Pronto. Então aqui, o que vai ser feito? Tem o nosso outro fio, que é esse lilás aqui um pouco mais claro. A gente vai começar a trabalhar com os dois fios juntos daqui em diante. Porém, esse aqui não é um trabalho de fio conduzido, tá? A gente vai trabalhar com o outro fio aqui, só para dar mais estrutura para a bolsa, para ela ficar bem durinha. Nessa primeira carreira, por onde a gente vai começar, eu vou fazer esses pontos pegando aqui pela alça de trás e também pela alça traseira. Se você olhar aqui, tem uma outra alcinha atrás da alça de trás. A gente tem aqui o ponto completo, ó. A primeira alça, a segunda alça e atrás dessa alcinha tem mais aqui outra alça. A gente vai pegar essa segunda e a terceira alça aqui. Eu vou pegar o fio que eu vou trabalhar depois e eu já vou começar a conduzir ele. Então eu vou puxar o meu fio aqui fazendo ponto baixo, tá? Com esse outro fio aqui por dentro do ponto, tá vendo que ele está passando aqui por baixo? Então eu vou fazer assim o meu primeiro ponto e ele vai ficar presinho aqui atrás. Agora eu vou continuar fazendo esses pontos baixos aqui, pegando nas duas alças, até o final da minha carreira. Aqui eu já não faço mais aumento, tá? Agora a gente só vai fazer ponto baixo aqui direto por toda a volta. Cheguei no final da primeira carreira. Vou tirar aqui o marcador. Aqui a gente trabalhou com os dois fios ao mesmo tempo. Uma coisa que é importante é para você evitar de ficar puxando muito esse fio aqui. Porque se você começar a puxar ele toda hora, o seu trabalho, conforme ele ir subindo, ele vai começar a ficar repuxado, tá? Eu sei por experiência própria, porque eu já fiz isso e eu vi que não deu muito certo. O que você pode fazer aqui para o fio não aparecer é de vez em quando você ir dando uma puxadinha bem de leve, só quando você sentir que o fio tá solto aqui dentro, tá? Só para você poder manter ele justinho aqui dentro. Evita de deixar ele tensionado, evita de ficar apertando, porque aqui se você apertar ele, ele vai, tá? Ele vai puxar aqui. Talvez no começo até fique bonito, porque os pontos vão ficar justinhos. Só que com o passar do tempo a sua bolsa ela vai começar a ir ficando mais apertada. Então vai deixando esse ponto aqui fluir junto com o seu trabalho. Não deixa ele apertado, tá? Vamos agora continuar a fazer. A gente tem aqui mais um ponto, né? Daqui em diante começa a próxima carreira. Eu vou fazer mais um ponto aqui pegando pela alcinha de trás. Então aqui eu vou fazer o primeiro ponto da segunda carreira, pegando o ponto completo, tá? As duas alcinhas. E eu vou continuar conduzindo esse fio aqui pelos pontos. Porém, daqui em diante, eu vou fazer carreiras contínuas, tá? Eu não vou fazer aquela puladinha de ponto, não vou fazer fechamento invisível, nada. Até porque não precisa, a gente está trabalhando com ponto baixo. Então eu vou continuar fazendo os meus pontos aqui por todo o trabalho. E eu volto então quando ela estiver no tamanho ideal para a gente poder fazer a nossa primeira troca de cor. Fiz aqui 9 carreiras, desde aqui de baixo até aqui a gente tem 9 carreiras. Desse ponto em diante a gente vai fazer a troca de cor e a gente vai trocar agora para esse fio lilás aqui mais claro. Então aqui eu vou tirar o meu marcador
e eu vou continuar fazendo esses pontos baixos. Eu não vou fazer essa troca de carreiras aqui no cantinho, tá? Por quê? Porque quando a gente faz aqui a mudança de cores, como a gente está fazendo carreiras contínuas, vai ficar um degrauzinho, tá? Então eu vou esconder esse degrau exatamente aqui nessa parte, que é o lugar onde a gente vai fixar a nossa alça. Então essa parte aqui vai ser coberta, tá? Então bem aqui eu vou fazer a mudança. Eu vou fazer aqui mais uns 3 pontos. Deixa eu fazer aqui. E aqui para mim eu acho que é um lugar bom já para a gente mudar a carreira. Bem aqui nesse ponto. Então, como é que eu vou fazer a troca de cores? É a mesma forma que a gente faz com o fio conduzido, tá? Eu pego aqui o próximo ponto, ainda com a cor mais escura, que é a minha cor A. Eu vou ficar com 2 fios aqui na minha agulha. Então agora eu pego esse outro fio aqui por baixo, ou por cima também, não tem problema, tá? Aqui eu já estou acostumado a fazer assim. Então a gente conclui esse ponto aqui com a próxima cor, ela vai sair aqui em cima. Eu puxo um pouquinho agora esse outro fio, vou ajustando eles, e de agora em diante eu começo a fazer os pontos baixos com as cores invertidas, tá? Então agora o fio mais claro vai ficar aqui para fora e o fio mais escuro vai ficar para dentro. Agora eu vou continuar fazendo essas voltas aqui com essas cores, da mesma forma que eu estava fazendo aqui embaixo, tá? E eu vou fazendo até a nossa bolsa chegar em cima. Uma coisa que eu quero aproveitar para mostrar para vocês agora é a forma como eu faço os meus pontos baixos. Eu sei que cada pessoa faz os pontos de um jeito, mas é legal eu mostrar a forma que eu faço para que os pontos fiquem todos iguais e para que o fio aqui de trás apareça o mínimo possível, tá? Eu quando faço meu ponto baixo, primeiramente eu deixo bastante espaço aqui nesse primeiro fio aqui da minha agulha. Então eu puxo novamente aqui a laçada e eu fico com os 2 fios aqui na minha agulha. Se você for perceber, tem bastante espaço aqui nesse ponto. Eu não estou fazendo um ponto apertado. Então agora eu puxo o fio completo aqui o ponto e vocês vão perceber que o meu ponto aqui está bem solto, ele está bem larguinho, né? Então depois disso eu venho aqui com o meu dedo e eu puxo ele e vou ajustando. Eu puxo e volto, só que eu faço isso bem rápido. Então o meu ponto ele fica apertadinho, só que ele fica bem justo. Ele está apertado, mas ao mesmo tempo não tá. Ele é um ponto firme. Eu vou continuar fazendo isso por mais alguns pontos, para vocês verem aqui como que funciona. Ó. Eu faço e puxo. Faço ponto e puxo. Dessa forma, o meu pulso não dói, a minha mão não dói, a gente evita lesões, porque na verdade eu estou trabalhando com um ponto mais solto mesmo. Então, eu vou continuar fazendo agora aqui esses pontos aqui continuamente, da mesma forma como eu fiz os de baixo, até a nossa bolsa chegar no alto. Pessoal, estou chegando aqui no final da 26ª carreira. A nossa bolsa já ficou bem alta, olha como ela ficou bem retinha, tá linda, né? Aqui foi onde a gente fez a troca de carreiras. Dessa parte aqui em diante, com esse fio mais claro, eu fiz 17 carreiras, tá? E justamente nesse ponto, faltando 3 carreiras para terminar, é que a gente vai fazer as aberturas nas laterais da nossa bolsa, que é por onde vai passar a nossa alça. Então a gente tem que fazer essas 4 aberturas nos 4 cantos da nossa bolsa, tá? A gente vai pegar aqui essa direção do canto aqui, ó, bem aqui embaixo, e a gente vai deixar 1 ou 2 dedos aqui só na lateral. Aqui a gente vai prender a nossa alça, então a gente vai ter que subir nessa direção aqui e fazer o espaço exatamente nesse ponto, tá? E vocês podem perceber que para eu chegar nesse ponto, eu estou dobrando a minha bolsa aqui na lateral para ela ficar bem quadradinha, alinhada com a base, com o fundo dela, tá? Isso aqui tem que subir como se fosse uma caixa. Então a gente tem que deixar essa bolsa nesse formato, tá? A gente pega aqui as laterais e vai dobrando. Então agora eu vou tirar o meu marcador
E antes de eu começar a fazer os pontos dessa carreira, eu vou definir os locais onde vão ser feitos os furos. Para fazer isso, eu peguei alguns fios aqui de outra cor, contrastante, tá? Só para poder mostrar para vocês. Então eu vou pegar aqui o meu primeiro fio e eu já vou escolher o lugar onde vai ser o primeiro furo. Eu quero que esse furo seja colocado exatamente nessa direção aqui, ó. Tá vendo que esse aqui é o canto da minha bolsa? Eu quero que eu tenha mais ou menos uns 2 dedos de distância entre o canto da bolsa e a alça. Então aqui eu posso pular esses 3 primeiros pontos e exatamente aqui nesse espaço eu vou começar o meu furo. Então eu vou pegar esse fio, vou passar ele aqui por dentro e vou contar 5 pontos, tá? A partir dele. Então aqui eu separei 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos que foi por onde eu saí. Isso aqui é só para a gente poder reservar o espaço e lembrar na hora que a gente for fazer, tá? Então novamente eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Eu vou deixar minha bolsa bem quadradinha aqui na lateral para eu saber o lugar onde eu vou colocar a alça, tá? Então para mim aqui tá bom. Eu vou pular aqui esses pontos, ó, 1, 2, 3 pontos, e exatamente aqui eu vou fazer novamente mais um furo. Então aqui eu vou colocar esse fio, vou contar aqui 5 pontos, no quinto ponto aqui eu puxo o fio e pronto, separei mais esses espaços. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, agora é um pouco mais fácil porque a gente já tem a medida dos furos da parte do outro lado, tá? Então a gente vai alinhar aqui, vai deixar a nossa bolsa bem quadradinha de novo. Então agora aqui eu venho na mesma direção e conto aqui o mesmo número de pontos, tá? 5 pontos de distância. E a gente vai fazendo isso aqui até o outro lado também. Pronto, agora aqui nesse canto eu vou novamente colocar mais um fio. E pulei aqui os 5 pontos. E só uma curiosidade, eu contei o número de pontos, vocês vão perceber que isso aqui é uma ótima forma de descobrir se os pontos estão colocados no lugar certo. Eu contei o número de pontos deste ponto até este último ponto, deu 14 pontos. E deste ponto aqui até este último ponto aqui, deu 14 pontos curiosamente. E desse ponto aqui até este último ponto, deu 16 pontos e aconteceu a mesma coisa aqui. Eu contei aqui, deu 16 pontos. Então vocês podem perceber que essa forma aqui de você fazer, olhando aqui o canto da bolsa, se tiver certinho, lógico, e contando aqui 3 pontos aqui nessa lateral e colocando, dá muito certo, tá? Pode ser que tenha um ponto de diferença. Enfim, não tem problema, tá, gente? Isso aqui não precisa ser uma coisa tão rigorosa. Mas eu quero mostrar para vocês que mesmo fazendo de olho, a gente consegue conferir para ver se está certo, tá? Porque como isso aqui é um quadrado, se a gente tem esse número de pontos aqui, a gente tem que ter também aqui e da mesma forma aqui nas duas laterais, ok? Então agora a gente vai começar a nossa 27ª carreira. E agora a gente já tem aqui o lugar onde a gente tem que pular os pontos, certo? Eu vou fazendo aqui os pontos até chegar nele. Pronto, então esse aqui é o lugar onde a gente vai começar a fazer o espaço. Aqui, se você quiser, você pode usar também um marcador de pontos, tá? Eu usei a cordinha aqui porque eu acho mais fácil. Agora, a gente vai pular esse espaço aqui que a gente deixou separado, fazendo correntinhas com o mesmo número de pontos que a gente vai pular. Como a gente vai pular 5 pontos, a gente vai fazer 5 correntinhas. Para eu fazer essa correntinha aqui, eu vou ter que envolver também esse outro fio que a gente está trabalhando, tá? Então eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer uma correntinha passando por baixo desse fio aqui. Primeira correntinha. E a próxima por cima. Segunda correntinha. A terceira a gente vai fazer por baixo.
e a quarta por cima. E agora, para completar, a nossa quinta correntinha passando por baixo. Ok? A gente fez isso aqui para poder envolver esse fio, tá vendo que ele fica aqui dentro da nossa correntinha? Então agora a gente já vai fazer o próximo ponto aqui no sexto ponto, que é esse lugar aqui que a gente pulou. Esse aqui foi o último, né? Esse aqui é o sexto ponto. Então a gente vai puxar esse fio e fazer aqui o próximo ponto. Pronto. Agora a gente vai fazer esses pontos até chegar no próximo espaço para a gente pular novamente e vai fazendo isso em todos os próximos espaços. Pronto, aqui eu cheguei no final da 27ª carreira e daqui em diante a gente já vai começar a 28ª. Eu já fiz aqui os espaços, eu já posso tirar esses fios aqui que eu coloquei. E agora a gente vai preencher esses pontos aqui onde a gente deixou os espaços, tá? A gente vai fazer ponto baixo nessa carreira normalmente. Então agora a gente vai fazer 5 pontos baixos aqui nesse espaço, passando a agulha aqui por dentro, né, da abertura. Então a gente pega o fio aqui embaixo e envolve todos os outros fios que estão aqui. Aqui é bom a gente fazer um ponto um pouquinho mais apertado, porque se ele ficar muito solto, ele talvez fique grande, tá? Então, terceiro, quarto ponto. Aqui a gente tem que ir mexendo com os dedos neles para eles irem ficando no lugar certo, tá? E esses fios aqui não ficarem muito embolados. A gente tem que deixar o ponto assim bem bonitinho. E agora o quinto e último ponto aqui deste espaço. O próximo ponto eu já vou pegar nas alcinhas aqui desse ponto aqui de cima e vou continuar fazendo pontos baixos aqui, completando toda a volta, até chegar no próximo espaço, onde eu vou fazer a mesma coisa, até chegar aqui no final da carreira. Pronto, a gente chegou aqui no último ponto da 30ª carreira. Olha aqui como ficaram as nossas aberturas. A gente fez uma, duas, três carreiras depois da abertura, tá? Então elas ficaram aqui feitas nos 4 cantos. Agora nessa parte aqui a gente vai fazer uma finalização com pontos baixíssimos. Mas antes eu quero explicar uma coisa para vocês. Se essa aqui é a frente da bolsa, eu não vou fazer a finalização bem aqui, porque ela vai ficar bem escondida, tá? Só que ainda assim pode aparecer um pouco. Então eu não vou jogar isso aqui bem aqui no canto onde a bolsa vai ser vista. Eu vou fazer então essa troca aqui de carreiras, eu vou dar uma atrasada nela, eu vou voltar ela um pouco aqui mais para o meio da bolsa, tá? Para o canto aqui, para a lateral. Então eu vou tirar esse marcador aqui para não me confundir, eu vou desfazer mais um ponto. De agora em diante, esse fio aqui que a gente estava trabalhando, eu vou cortar ele, eu vou deixar um espaço aqui para a gente poder fazer o arremate depois. Dessa parte em diante a gente já não vai mais usar ele, tá? A gente já chegou na última carreira, que é a 30ª. Então aqui eu vou fazer mais um ponto baixo, tá? Para poder afastar esse fio aqui para trás. E a gente chegou aqui bem no canto aqui da nossa lateral, tá? Então nessa parte aqui a gente vai começar a fazer a finalização para que ela não fique tão aparente. Eu vou fazer o ponto baixíssimo aqui pulando esse primeiro ponto. Eu sempre faço assim para a gente ficar com a lateral aqui bem suave. Depois vocês vão ver. Eu vou pular esse ponto e a partir do segundo ponto, então,
eu vou fazer pontos baixíssimos. Eu só puxo aqui a linha diretamente pelo meu ponto, tá? Eu vou fazendo isso em todos os pontos. Pronto, cheguei aqui no final dos pontos baixíssimos. Então aqui eu vou cortar o meu fio, vou deixar um espaço para a gente arrematar. E agora esse fio aqui, eu vou fazer assim, eu vou puxar ele para fora. Agora eu vou simular o movimento dos pontos baixíssimos, passando essa sobra de fio aqui por dentro desse próximo ponto. Então eu vou colocar minha agulha assim de cima para baixo. Vou puxar esse fio aqui para dentro. E agora ele vai passar aqui por cima e vai voltar no mesmo lugar de onde ele saiu. Então eu vou pegar aqui por trás desses pontos. Vou puxar esse fio aqui para dentro. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Então fica quase imperceptível essa mudança de carreiras. Agora a gente vai pegar essas sobras de fios e a gente vai passar por dentro aqui dos pontos para poder esconder. Então vou pegar aqui esses próximos pontos, vou passando aqui por dentro. Agora eu vou pegar esses dois fios e vou passar por dentro desses pontos. Aqui você pode fazer da maneira que você achar melhor, tá? O importante é você deixar esses fios aqui bem escondidos, porque se porventura você for forrar essa bolsa, essa parte aqui ainda vai ficar exposta, né? Essa parte aqui onde está os espaços. Então é ideal que você passe esses fios aqui até embaixo e finalize eles aqui. Então agora eu vou cortar aqui a sobra deles. Agora eu quero deixar claro para vocês que todos esses passos aqui que eu mostrei, o número de carreiras, o local onde a gente fez os furos, a quantidade de correntinhas aqui para dar o espaço para fazer as aberturas, foram esses números por causa do fio que a gente utilizou. Nesse trabalho a gente usou o fio Antúrio de 5 milímetros, que é considerado um fio grosso, um fio mais espesso, tá? Você pode de repente tentar fazer essa bolsa e vai ficar muito bom com fio náutico de 3 milímetros, com barbante, dá para fazer com vários materiais. Só que aí você tem que entender que o número de carreiras, o número de pontos que a gente utilizou nessa receita vai mudar totalmente. É importante que você entenda o princípio que a gente utilizou para chegar nesse formato aqui. Eu sempre deixo bem claro, eu nunca falo o número certo que a gente usou as coisas. Eu sempre falo, olha, quando a gente fizer o espaço aqui, a gente tem que dobrar a nossa bolsa e encontrar o canto dela. Eu não falei quantos pontos a gente tem que pular para achar. Eu só estou falando que a gente tem que pegar aqui o canto e descobrir aonde é o local que a gente vai fazer o furo. Porque aí você vai poder fazer com qualquer fio, com qualquer tipo de bolsa que você for fazer. Aqui, por exemplo, essa abertura a gente fez com 5 pontos, porque a nossa alça que a gente vai colocar aqui, ela vai ser feita com um fio um pouco mais fino e vai ter 5 carreiras, tá? Então, na minha concepção, ela vai entrar perfeitamente aqui nesse espaço. Se você for utilizar outra alça aí, se você for fazer uma alça mais grossa, mais fina, você vai ter que adaptar isso aqui. Então entenda quando eu explico o porquê que a gente faz desse jeito. Quando você for fazer sua bolsa, então, talvez você tenha que fazer mais carreiras, dependendo do material que você use, talvez você tenha que fazer de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então é isso, o corpo da nossa bolsa já está pronto e agora a gente vai para a próxima etapa, que são as alças. Para fazer a nossa alça, a gente vai utilizar os fios náuticos de 3 milímetros. Esse aqui é o fio da Vanessa Maio também. Eu estou aqui com a cor preta e a cor branca. Eu vou fazer essa alça aqui listrada. A gente vai alternar uma carreira preta, uma carreira branca, uma carreira preta, uma carreira branca e uma carreira preta. A gente vai fazer
5 carreiras, tá? Eu vou começar a nossa alça pelo fio da cor preta e para trabalhar com ele, eu vou utilizar uma agulha número 4. É uma agulha um pouco mais fina porque o fio também é mais fino. Por que que eu vou utilizar o fio náutico de 3 milímetros para fazer a alça? 3 milímetros é mais fino, então ela vai ficar mais delicada. E também o fio náutico, ele não estica igual esse fio que a gente utilizou aqui, que é o antúrio, de 5 milímetros. Ele é um fio bem resistente. Então, para fazer a nossa alça, como ela vai segurar a carga da nossa bolsa, é interessante a gente utilizar um fio assim que não estique, tá? E também eu vou fazer as carreiras nesse sentido aqui, em comprido, tá? Eu não vou fazer aquela ponto inicial aqui, indo e voltando, porque ele acaba ficando um pouco elástico e também só dá para trabalhar com uma cor. Como eu quero fazer ela listrada, eu vou fazer ela dessa forma assim, com correntinhas nesse sentido aqui. Outra coisa também é a altura da alça, né? A medida da alça. Eu fiz algumas medições aqui e eu cheguei no número de 1,05 m, tá? 105 centímetros. Esse é o tamanho da nossa alça para ela pegar aqui na base, subir aqui até o final, depois ficar uma sobra boa aqui, né, para a gente ter uma alça para nossa sacola, e aí depois voltar aqui por esse espaço até esse ponto novamente. Então eu vou agora fazer aqui as minhas correntinhas e eu volto quando elas estiverem com 1,05 m. Eu fiz aqui 140 correntinhas. O número de correntinhas não importa tanto para vocês, tá? Porque cada um pode fazer de um jeito, com uma tensão diferente, ela ficar com outro tamanho. Mas por que que eu contei o número de correntinhas? Porque a gente vai ter que fazer duas alças iguais. Então a gente tem que saber quantas correntinhas tem, anota num papel, tá? Para você fazer a outra alça com exatamente o mesmo tamanho. Porque se você fizer 5 correntinhas a mais ou 5 correntinhas a menos, isso vai dar diferença na sua alça. Aí você vai ficar com um lado com a alça maior do que a outra, tá? Agora eu vou medir aqui para vocês verem. E eu vou pegar aqui bem no começo da minha fita métrica e vou aqui até o final. Se eu olhar ela assim, ela tá com 93 centímetros, tá? Só que vamos esticando aqui o fio até onde ele vai e vocês vão ver que ele chega até 103, 104 centímetros. Eu vou fazer aqui uma correntinha a mais, mas esse tamanho já tá bom, porque a alça ela tende a dar uma esticada depois de um tempo, ela cede um pouco, tá? Ainda mais se você utilizar barbante. Nesse caso aqui a gente está usando o fio náutico, acho que ela vai ficar bem durinha. Porém, ela, quando você faz os pontos na correntinha, ela sempre estica, tá? Porque aqui os pontos eles estão tensionados. Quando a gente vai colocando aqui os pontos, ela vai alargando um pouco. Então agora a gente vai preencher essas correntinhas aqui com pontos baixos. A gente vai pular esse primeiro ponto e aqui no segundo ponto, a partir da agulha, a gente vai começar a fazer pontos baixos. Então eu vou preenchendo com esses pontos até chegar no final das minhas correntinhas. Cheguei aqui no final da primeira carreira da minha alça. E agora, o que que acontece aqui? Quando a gente começou o trabalho, a gente deixou essa sobra aqui de fio, a gente foi até o final ali das correntinhas, voltamos preenchendo aqui com ponto baixo e ficou sobrando aqui esses fios. Eu vou cortar eles aqui, ó, mas eu vou deixar uma sobra, eu não vou cortar totalmente. Eu vou deixar essa sobra porque quando a gente terminar, vai ser através dessas sobras aqui que a gente vai prender a alça na nossa bolsa, tá? Então é importante deixar como se fosse uma franja, sempre no lugar onde você começar a fazer os pontos. Bom, agora que a gente fez aqui a primeira carreira, a gente vai voltar para esse lado, né? A gente vai virar a nossa alça. E agora aqui, nesse ponto onde a gente fez as correntinhas,
a gente vai fazer a nossa próxima carreira. Então agora eu vou pegar o meu fio na cor branca, vou colocar ele aqui ao lado. Como eu falei, a gente vai deixar essa sobra aqui de fio. Então aqui no primeiro ponto, que é bem esse aqui, ó, primeiro ponto da carreira, a gente vai fazer um ponto e 2 pontos no mesmo espaço. Aqui a gente fez 2 pontos nesse primeiro espaço, porque quando a gente faz aqui o primeiro ponto, ele não forma essas alcinhas aqui de cima, tá? O primeiro ponto tá aqui, ó, ele serve como se fosse só para segurar o nosso fio. A gente só vai contar a partir do segundo ponto. Então a gente sempre vai começar as nossas carreiras com 2 pontos no primeiro espaço. Dessa forma, a nossa alça vai ficar retinha aqui na lateral. Então a gente vai continuar preenchendo aqui os pontos baixos até chegar no final dessa carreira. Pronto, fiz aqui 5 carreiras da minha alça. A gente começou ela aqui pelo centro, né, fazendo as correntinhas e depois voltamos preenchendo com pontos baixos. Aqui a gente sempre foi fazendo, né, cortando o fio aqui no final, deixando sempre essa sobra, essa franja. E aí voltando lá para o começo, e aqui então novamente começando a carreira, fazendo sempre 2 pontos nos primeiros espaços. Dessa forma a nossa alça ela fica assim, toda com o lado dos pontos para frente, tá? Não é aquele indo e voltando, é sempre para frente. E aqui a gente fica com essa sobra de cada lado. Essa sobra aqui é muito importante porque é através dela que a gente vai fixar a base da nossa alça. Essas franjas aqui vão ficar para dentro da bolsa. A gente vai fazer alguns nozinhos aqui para fixar. Então eu fiz 2 alças iguais, tá? A gente vai fazer uma alça desse jeito aqui e vai fazer outra igualzinha com o mesmo tamanho, tá? Por isso que é importante a gente contar quantas correntinhas a gente fez para a gente poder fazer a outra com a mesma medida. Essa alça, só para vocês verem, ó, se a gente pegar aqui desde o começo e medir ela até o final, vamos ver aqui. Ó, como eu falei, ela tá com 1,5 m de um lado ao outro. Então agora, como a gente vai precisar prender essa base aqui na nossa bolsa, vocês podem perceber que tem alguns lugares que ficaram sem a franjinha, tá? Principalmente na lateral. É muito importante a gente colocar aqui uma franjinha. Então, para dar uma melhor estrutura, eu vou pegar aqui alguns fios e eu vou cortar um pedacinho só e vou fazer uma franjinha falsa em alguns desses lugares onde eu achar que vai ser necessário. Aqui nesse canto, por exemplo, a gente precisa ter mais um fio aqui para poder dar mais estrutura, ó. Então eu vou passar aqui no meu último ponto e vou fazer aqui mais uma franjinha. Então eu pego aqui nesses pontos de baixo e aqui eu vou colocar mais uma franja. Aqui no meio também eu posso colocar mais uma na cor branca, tá? Aqui eu fiquei sem franja, tá vendo? Quando a gente olha aqui que tá faltando. Então novamente eu vou cortar aqui mais um pedaço de fio e vou colocar bem aqui.
Esse processo de colocar essas franjinhas a gente vai fazer tanto de um lado como do outro, tá? E na outra alça também, a gente não pode deixar nenhum espaço faltando essa franja. Aqui eu vou fazer só uma franjinha nesse canto e já tá bom. Só lembrando que essa alça, se vocês quiserem, vocês podem fazer ela também toda de uma cor, tá? Aqui a gente está propondo a ideia de fazer uma alça listrada, porque é algo diferente para vocês aprenderem, eu acho que vai ficar bem legal. Mas vocês podem brincar bastante com essas cores, tá? Você pode fazer aqui uma sequência de cores, pode fazer ela toda de uma cor só, pode fazer ela metade de uma cor, metade de outra, pode brincar bastante com a imaginação, tá? E se quiser pode fazer também mais voltas aqui, pode fazer mais carreiras para ela ir ficando mais grossa. Eu acho que para esse tipo de fio aqui, esse tamanho aqui tá bom, mas pode fazer como você preferir, tá? Inclusive com outros materiais também. A gente vai começar passando essa alça aqui por dentro desse espaço, aqui passando por cima, entrando por trás e saindo aqui na frente, ok? Essas sobras de fio aqui, a gente vai colocar aqui para dentro da bolsa, então a gente vai deixar a nossa alça fixa. Eu vou fazer primeiro esse lado, ó, vou deixar ela aqui, ela vai sair aqui fora. Cuidado só para ficar no lado certo da alça, tá? Esse aqui é o lado de trás dela e esse é o lado da frente, onde os pontos estão virados para frente. Então agora a gente passa aqui do outro lado novamente, passando aqui por dentro desse espaço e saindo aqui embaixo. Eu vou fazer isso dos dois lados, mas primeiro eu vou fazer só esse lado, tá? Eu posso esticar minha bolsa aqui, dobrando ela na lateral e deixando essa alça paralela aqui à bolsa, tá? A gente tem que deixar bem certinho aqui, bem reto, para ela chegar até aqui embaixo. Agora que a gente encontrou a localização certa da alça, eu vou fixar ela provisoriamente com um fio aqui de outra cor, só para não correr o risco dela ficar andando, tá? Então eu pego aqui a agulha, coloco ela aqui por dentro, vou puxar esse fiozinho aqui, passando aqui por dentro da minha bolsa. Pronto, estou com o fio aqui passando de um lado. Agora eu vou pegar no ponto do outro lado. E aqui então eu vou puxar. Vou ter bastante certeza, tá? Se ela tá no local certo. E aqui eu vou dar uns 2 nozinhos bem firmes. Depois a gente vai cortar esse fio aqui, isso é provisório. É só pra gente ficar mais tranquilo e poder mover a nossa bolsa sem preocupação. Então agora do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou posicionar aqui a minha alça, vou encontrar o local certo onde ela vai ficar. E bem aqui então, eu vou fixar ela. Aqui nessa parte ficou o degrauzinho por onde a gente fez a troca de carreiras, tá? Então aqui eu vou fixar a minha alça e vocês podem ver que esse degrau aqui foi escondido. Agora a gente vai pegar cada um desses fios e vai passar aqui para dentro do nosso trabalho, exatamente aqui nesse ponto onde a gente começou a primeira carreira. Lembra que quando a gente começou, a gente pegou aqui nas alcinhas de trás? A gente vai começar a fixar. Eu vou colocar minha agulha aqui, eu estou passando a minha agulha aqui por dentro da bolsa, tá? E ó, saiu bem aqui, ó, exatamente nesse ponto que a gente vai fixar. Ó, eu vou tirar e vou colocar no próximo ponto, bem aqui. Logo quando a gente começou o trabalho, a gente fez aqui a primeira carreira pegando os pontos pela alcinha de trás. Então ficaram essas alcinhas aqui para o lado de fora. Bem nessa parte a gente vai fixar. Então eu vou colocar minha agulha aqui no primeiro ponto, tá vendo? Vou deixar minha alça bem retinha e exatamente aqui eu vou passar o primeiro fio para dentro. Vou buscar o próximo ponto e vou passar o próximo fio.
Vou aqui, ó, pegar o próximo ponto logo aqui. E aqui então eu vou puxar esse fio. Vou fazer isso com todos os próximos fios. Aqui, por exemplo, eu estou chegando no final e eu estou vendo que os fios eles estão numa certa distância. Se eu colocar até o fim, vai acabar ficando muito largo aqui. Então, em alguns lugares onde eu vejo que os fios estão muito próximos um do outro, eu posso colocar dois fios no mesmo espaço, tá? Aqui, por exemplo, eu estou passando dois fios nesse mesmo espaço. Aqui eu fiz a mesma coisa. É para eles ficarem bem retinhos. Não tem problema se em algum outro ponto você colocar dois no mesmo espaço, porque depois a gente vai fazer nós aqui. Olha como eles ficaram. Coloquei eles aqui nos espaços, né, bem retos, para ficar bem retinho aqui. Então agora eu vou aqui por dentro e vou puxar esses fios aqui até o limite. Então eu vou observar, eu vou ver se eles estão bem retinhos, tá? Se ficou de acordo aqui. Se ficar bom, eu vou deixar eles aqui para dentro, tá? Eu vou fazer isso com todos os fios e depois a gente vai fixar. Agora eu vou pegar aqui esse próximo aqui do outro lado e vou novamente fazer a mesma coisa. Aqui a gente já posicionou a nossa alça, porém a gente ainda não fez os nós aqui embaixo, ela ainda está solta de todos os lados. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a nossa bolsa na posição que eu quero que ela fique e eu vou ver certinho, tá? Antes de fixar, se ela realmente está retinha, tá? Eu vou ver todos os lados, vou virar desse lado, vou virar desse outro lado também. Porque agora a gente ainda não está com ela fixa, então a gente ainda pode, se achar necessário, retirar aqui os pontos e passar um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, até que ela esteja bem alinhada, tá? Essa bolsa, ela vai poder ser utilizada dos dois lados, tanto desse lado como desse. Então agora que eu já tenho certeza da localização da minha alça, a gente vai virar a bolsa do avesso. E agora a gente vai pegar os fios aqui embaixo e vai dar nós. Eu vou pegar o primeiro fio da lateral, que é esse preto aqui, e eu vou dar dois nós bem firmes com o fio que vem logo ao lado, que é o branco. Então eu vou pegar agora aqui o branco, que é o próximo fio, e vou dar dois nós bem firmes com o fio preto que vem do lado. E assim a gente vai fazendo com todos os próximos fios, até completar aqui toda essa parte. Pronto, fiz aqui todos os nós. Então agora eu vou cortar esses fios aqui bem rente. Então agora eu vou queimar aqui a ponta de todos esses fios. Toma bastante cuidado aqui nessa parte, tá? Para não queimar a sua bolsa toda. Mas agora aqui a gente vai queimando. E vai colando eles aqui nessa partezinha aqui dos nós. A gente vai utilizando aqui a própria colinha aqui, né, do fio náutico derretido para ajudar na fixação desses nós, tá? Você pode forrar essa bolsa depois e ocultar isso aqui, mas faz parte do acabamento, né? É importante que o acabamento fique bem feito e que isso aqui fique bem firme. Então a gente vai fazendo isso agora dos outros lados também.
Então agora aqui a gente finalizou os quatro cantos da nossa alça, elas estão literalmente coladas aqui, né? A gente derreteu o fio náutico e foi juntando aqui na estrutura. Ficou bem firme isso aqui, não vai soltar por nada. Agora a gente vai voltar a nossa bolsa para o lado direito. Agora a nossa bolsa está praticamente finalizada, porém, o que eu quero fazer aqui? Eu gostaria de fazer mais uma área de fixação nessa parte, exatamente no local onde foi feita a troca de cores. Se você fizer sua bolsa toda de uma cor, você pode medir mais ou menos um palmo a partir da base. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui alguns fios náuticos que eu cortei na cor preta, que é essa cor aqui da lateral da minha alça, tá? Vai ser na cor da alça que você fizer. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no começo, quando eu fixei as alças, porém aqui eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado, para que a minha alça fique exatamente reta, tá? Ela tem que ficar bem alinhada com o restante aqui. Então a gente já tem agora ela fixa embaixo, é mais fácil para a gente ver se ela está reta ou não. Então agora eu pego aqui a minha agulha e vou passar esse fio aqui, ó, no primeiro ponto, exatamente aqui, ó, para dentro. E aí eu pego o pontinho seguinte aqui, que é esse aqui logo aqui do lado, tá vendo aqui minha agulha? E eu vou passar ela aqui no próximo ponto, logo ao lado de onde eu passei. É que aqui eu estou usando o fio preto, é um pouquinho difícil de ver. Mas é isso aqui que a gente vai fazer. Ó, a gente vai passar para dentro esse fio e ele vai ficar invisível, porque eu estou usando um fio da mesma cor da minha alça. Eu poderia costurar isso aqui com agulha de tapeceiro, mas eu acho que com o próprio fio náutico, da forma que a gente fez aqui embaixo, vai ficar bem mais firme. E como a gente está falando de uma mochila, né, é algo que pode levar um pouco mais de peso, eu prefiro fazer isso aqui com uma estrutura muito, muito bem feita. Pronto, agora aqui eu peguei aqui a agulha, peguei aqui o próximo ponto bem aqui no centro agora, eu pulei esse branco, tá? Não precisa fazer em todos os pontos, você pode alternar. Então agora aqui novamente eu vou pegar aqui o próximo ponto ao lado e vou passar esse fio aqui para dentro. Eu vou fazer isso agora nesse ponto aqui do canto de novo. Então eu pego aqui o próximo ponto, mantenho aqui, né, a mesma linha e aqui novamente eu vou passar mais esse fio aqui para dentro. E é isso. Eu vou fazer isso nos quatro lados aqui da minha alça, tá? Eu vou fazer aqui, do outro lado também. E aí eu vou virar do outro lado e novamente eu vou colar os nós, né, daquele jeitinho que a gente fez aqui embaixo, aqui no meio também. Pronto, já virei a bolsa aqui do avesso. E agora esses fios que ficaram aqui do outro lado, a gente vai fazer de novo aqueles nozinhos. Vou dar aqui 2 nós bem firmes em cada um deles. Pegando sempre o fio aqui que vem do lado. E fixando bem eles aqui na nossa base. Então agora eu posso retirar aqueles fiozinhos que eu tinha colocado aqui. Eu vou tomar cuidado para não cortar eles, eu prefiro desfazer, tá? Para não correr o risco de cortar aqui algum ponto importante. Pronto, gente, agora a nossa alça aqui ela já está bem fixada aqui na base e aqui na parte do meio também. Se você quiser, você pode costurar essa lateral aqui da alça para ela ficar presa no seu trabalho, utilizando linha preta, né, no caso aqui na cor da nossa alça, da lateral, ou você pode usar
essa linha aqui que é a linha invisível. Ela é uma linha que ela é totalmente transparente e ela é bem resistente também. Você pode fixar aqui então, né, utilizando uma agulha de costura normal, só as laterais, mas isso aqui é só se você quiser, senão você pode deixar assim mesmo que ela já está pronta. Aqui eu fiz a costura nessas laterais em todos os lados da minha alça. Então aqui, ó, ficou bem preso, eu usei a linha invisível, tá vendo o brilho dela ali dentro? É bem imperceptível. E eu utilizei essa agulha aqui, que é uma agulha bem grossa, né? Quase uma agulha de tapeçaria, para fazer essa costura aqui. A gente só foi indo e voltando aqui pelos pontos e a gente costurou aqui todas essas laterais. Agora falando em costura, eu vou aproveitar para fixar aqui esse botãozinho imantado da Altero. Esse é um modelo que eu gosto muito, porque ele tem aqui essas laterais, esse espaço para a gente poder costurar. Então, é um botão que ele é muito fácil de ser colocado, ele pode ser colocado aqui em qualquer ponto e ele não fica saindo para o lado de fora, aquela parte onde a gente geralmente prende o botão imantado. A gente só chega aqui e costura com uma linha que seja da mesma cor do fundo. Aqui eu vou usar essa linha lilás. Agora só mais uma coisa que eu quero fazer antes da gente finalizar ela. Quando ela fica fechada, eu vou puxar a alça aqui até o final para você ver. As laterais dela aqui ficam retas, né? Ela fica quadradinha aqui embaixo e aqui conforme ela vai subindo, ela vai afinando. Eu estava pensando alguma forma de utilizar um mosquetão e uma argola para puxar essas partes aqui no momento em que a bolsa estiver transformada em mochila. Como? Se a gente puxar aqui o canto dela, ó, você vai ver que dá para fazer esse formato. Dá para dar uma puxadinha aqui e deixar esse franzido aqui na lateral dos dois lados. Então eu quero arrumar uma forma de deixar aqui desse lado essa argola aqui fixa. E do outro lado eu vou utilizar o meu fio aqui para amarrar um mosquetão de forma que quando ele esteja fechado, né, aqui na argola, essas partes aqui elas fiquem franzidas naturalmente, sem que solte. Então aqui, ó, no cantinho dela, onde a gente dobra, a gente vai separar aqui esses 3 pontos, ó. Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Essas alcinhas, 1, 2 e 3. Então agora eu vou passar esse fio aqui para dentro desse ponto e vou fazer aqui o primeiro ponto, o segundo ponto no mesmo primeiro espaço. A gente só conta a partir do segundo, né? Porque agora que formou aqui a alcinha em cima. E aqui eu vou fazer o segundo ponto. Então agora o terceiro ponto. Pronto, então a gente fez aqui 3 pontos na nossa lateral. Então agora eu vou subir o ponto aqui com a correntinha. Vou dar a volta no meu trabalho. Então aqui nesse ponto eu vou fixar essa argola. Como ela é uma argola meia lua, né? Ela é uma meia argola. Eu vou fixar com essa parte reta aqui para cá, mas você pode usar uma argola redonda também, que vai ser até mais fácil de colocar. Então eu vou posicionar ela aqui desse jeito, né? Com a parte reta para cá para cima. E aí eu vou puxar aqui o primeiro ponto no próximo espaço. E vou fazer aqui os 3 pontos. Então agora eu vou cortar essa sobra de fio e vou fazer aqui o arremate.
E aqui na outra lateral, a gente vai colocar aqui esse nosso mosquetão para poder fechar ali do outro lado. Então, se eu esticar aqui a minha bolsa, bem aqui nesse canto, pode ser aqui nesse ponto, ó, bem aqui, eu vou fazer uma correntinha. Então, eu pego aqui o meu fio, passo ele aqui para dentro, vai ficar aqui uma sobra de fio, depois a gente vai arrematar. Então, aqui eu vou fazer correntinhas. Pronto, fiz aqui 17 correntinhas e eu vou ver agora se tá bom esse número de correntinhas para o que a gente vai fazer. Ó, as correntinhas estão vindo até aqui. Chegando aqui, a gente vai colocar o nosso mosquetão nesse ponto e aí vai voltar preenchendo as correntinhas. É suficiente para fechar aqui? Para mim é, até porque com o tempo isso aqui pode ceder um pouco. Então eu prefiro que fique um pouco mais apertado. Então agora eu vou colocar o mosquetão aqui, nessa laçada que eu fiz. E agora eu vou fazer aqui mais uma correntinha. Então eu vou pegar já aqui no próximo ponto e vou voltar preenchendo com pontos baixos. Dessa forma aqui, até chegar ali embaixo. Pronto, fiz aqui até esse último espaço, então eu fiquei aqui com o meu mosquetão preso na ponta. E aqui eu já vou cortar o fio, vou puxar aqui até o final e vou fazer um acabamento aqui. Eu vou passar esse fio aqui por dentro desse próximo ponto, eu acho que vai ficar melhor. Então agora eu vou passar esse outro fio aqui também nesse próximo ponto aqui embaixo, para eles ficarem bem firmes, né? E agora eu vou dar um nozinho e vou arrematar. Então agora a gente pode fechar essa parte aqui da bolsa. Então quando a gente deixa a nossa bolsa aqui como uma mochila, ela fica com essas laterais aqui agora franzidas naturalmente. Olha que legal. A gente pode utilizar também esse sistema aqui que a gente fez para pendurar uma chave aqui de repente, para colocar alguma coisa aqui presa no mosquetão que você não queira perder. Então dá para usar de várias formas isso aqui. Então é isso aí, pessoal. A nossa mochila está pronta. Eu espero que você tenha curtido muito essa aula. Eu achei algo muito especial, muito diferente. Estou muito feliz com ela. E eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.